Bom dia, irmãos. Saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Trago o abraço da terceira igreja de Barretos a esta igreja, rogando as ricas bênçãos do Senhor. Irmãos, nós vamos nos concentrar no início do quarto capítulo, mas eu gostaria de fazer um panorama da carta a Timóteo, e eu gostaria de, juntamente com essa carta, trabalhar um pouco sobre dois capítulos deste livro que eu recomendo aos irmãos, Não Podemos Nos Calar, do Albert Mohler. Esse é um livro fantástico, recomendo aos irmãos. O Albert Mohler, ele é do sul dos Estados Unidos, ele é um pastor batista, ele é muito ligado à área da filosofia, da cosmovisão, e ele é um teólogo fácil de ler, né? Eu já li outros livros dele, mas esse aqui especialmente me impactou. E eu queria fazer um paralelo entre esses dois primeiros capítulos deste livro e o texto de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor, com a tua boa mão, tem nos conduzido naquilo que agrada a tua palavra, teu evangelho. Senhor, nos desperta com a tua palavra dia a dia, para que não subestimemos os problemas do tempo presente, para que não sejamos nem neutros, nem negligentes em toda boa obra. Usa a tua igreja, Senhor, levanta-nos para, se possível for, combatermos. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, segunda carta de Timóteo é a última carta de Paulo, né? Paulo foi martirizado no dia 8 de junho de 68, diante da perseguição de Nero. Nero, ele acusa os cristãos de terem incendiado Roma. Você já viu isso aí em vários lugares, né? Na verdade, ele havia incendiado Roma. E, na verdade, Roma incendiava facilmente, né? Os materiais de construção da época eram facilmente inflamáveis. Então, Roma era um lugar propício a incêndios, especialmente nas periferias da cidade. Nero usa este momento para acusar os cristãos de serem um mau agouro, deles próprios estarem fazendo atentados, né, para que tomassem o poder da cidade, né? Você já entendeu que fake news é uma coisa que existe desde a antiguidade, né? Então Paulo escreve essa carta entre 65 a 68, né? Ele já está na sua prisão mais severa. Quando você observa a vida de Paulo, lá no final de Atos, Paulo está numa espécie de prisão domiciliar, né? Ele tem um guarda pretoriano com ele, mas ele recebe visitas, né? Inclusive recebe judeus para os quais ele prega, e eles são incrédulos. Você vê claramente isso lá no último capítulo de Atos dos Apóstolos. Mas quando nós chegamos em 2 Timóteo, nós vemos já Paulo falando sobre o fim do combate, né? Estar sendo destinado a ser entregue como sacrifício. Então, quando nós olhamos essa carta a Timóteo, nós vemos uma linguagem muito íntima, porque Timóteo é um filho na fé de Paulo, né? Vocês se lembram que Timóteo
ele foi encontrado ali em Listra, ele é filho de uma mãe muito piedosa, de uma avó muito piedosa, Lloyd e Eunice, mas ele é filho de um pai grego. Então você vê que Timóteo, ele nasceu numa família de julgo desigual, né? Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, se a mãe de Timóteo casou em julgo desigual, ou se esse julgo desigual se instalou, né? O pai apostatou. Nós não sabemos, o texto não nos dá muitas referências sobre isso. O que Paulo diz é que a fé tanto da mãe quanto da avó de Timóteo era uma fé sem fingimento. Paulo deixa muito claro para nós que elas se esmeraram em ensinar as sagradas letras, né, a Timóteo. Então Timóteo, né, ele é um homem que faz jus ao seu próprio nome, né? Ele é um homem honrado. E ele vai acompanhar Paulo, ele vai ser um filho na fé, né? Então essa carta, ela tem uma linguagem muito íntima, muito emocional. Eu lembro de um comentarista, agora não me lembro qual exatamente, né? Mas li isso a Lures, que ele dizia que ler Timóteo, se não me engano é William Barclay, ler as cartas de Paulo a Timóteo é quase como abrir a correspondência de alguém. É qual você lê a correspondência íntima de uma pessoa. E nós só podemos fazer isso porque o Espírito Santo nos deu essa permissão. Porque o Espírito Santo abriu essa carta para nós. E porque ele inspirou essa carta para nos edificar. Então, quando você olha 2 Timóteo, você vê lá na primeira parte, o primeiro capítulo, de 1 a 18, você vê Paulo chamando Timóteo à fidelidade em meio ao sofrimento. Então, Paulo começa a sua carta falando sobre ser fiel no meio do sofrimento. Não há vida cristã alheia a sofrimentos, irmãos. E esse é um grande problema hoje que existe em alguns redutos chamados de cristãos. As pessoas querem viver um cristianismo light, um cristianismo que não ofende ninguém, um cristianismo politicamente correto. E isso é inviável, incoerente e inaceitável diante das Escrituras, né? Paulo vai dizer, né, para Timóteo, ali no primeiro capítulo, né, depois de falar sobre a fé da mãe e da avó dele, vai dizer: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Né? Isso aqui está no primeiro capítulo, ali do versículo 7, versículo 8. Então veja, Paulo está dizendo para Timóteo, e eu queria que você saboreasse esse versículo da seguinte maneira: Paulo está falando para Timóteo não se envergonhar nem do testemunho de nosso Senhor, nem da condição que ele estava. É o mesmo Paulo que diz aos romanos: eu não me envergonho do Evangelho. E agora, por que Paulo está falando isso para Timóteo? Não te envergonhe do testemunho, nem de mim. Porque algumas pessoas, irmãos, entenda, você terá cristãos que vão jogar, né, pessoas que se dizem cristãs, não cristãos de fato, mas pessoas que se dizem cristãs, que estão
jogando no time do inimigo. E são apóstatas à paisana. E na época de Paulo vai falar que essas pessoas eram cães na carta aos Filipenses. Eles se levantavam para dizer o seguinte: olha, se Paulo é tão bom, por que ele está encarcerado? Por que ele está preso? Vocês estão seguindo e ouvindo e lendo as cartas de um homem condenado pela justiça? Um homem encarcerado? Olha, eu acho que vocês estão equivocados. Então havia pessoas, né, que sentiam vergonha de Paulo. E havia pessoas, nesse momento de grande apostasia, de grande imoralidades, que sentiam vergonha, inclusive, de testemunhar a Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: Timóteo, você não pode ser um desses. Segunda coisa que nós vemos aqui, no capítulo 2, é a necessidade de ser um bom soldado de Cristo. Paulo vai dar ele vai colocar algumas profissões para exemplificar a vida cristã. Né? Então ele começa o capítulo 2 dizendo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E aí ele vai falar de algumas profissões, né? E a primeira é o bom soldado de Cristo Jesus, no versículo 3, né? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado, né? Por quê? Por que você tem que ser o bom soldado? Porque nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos vivendo em guerra. E aqui ele vai dizer que o bom soldado, ele não se envolve, né? Aqui no versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Você não vai ver um soldado no campo de batalha dizendo: puxa, esqueci de pagar a conta de água. Né? Você não vai ver um soldado lá com o metralhador na mão falando: meu Deus, esqueci de pagar o boleto do carro. Né? Não. O soldado do campo de batalha, ele não se envolve com as coisas dessa vida. Ele não está preocupado com a conta de água, com a conta de luz, com a matrícula do colégio do filho. Né? Ele está envolvido com aquele momento de guerra. Né? Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, ele está o bom soldado que participa dos sofrimentos de Cristo é aquele que está interessado em glorificar a Cristo. Então, essa é a primeira profissão. Depois ele vai citar o lavrador, que é aquele que planta e tem paciência em colher. Né? E você vê nessas duas profissões aqui um exemplo de como deve ser o cristão. Nós somos soldados que estamos numa guerra e temos que glorificar a Deus, mas também somos lavradores. Estamos plantando com paciência, né? Regando, adubando, colhendo os frutos, podando galhos secos. Então, há essas duas dinâmicas, mas tanto o lavrador quanto o soldado, eles estão na mesma, eles estão interessados, não é, em algo que está além deles. O soldado na vitória desta guerra, o lavrador na grande colheita. Em terceiro lugar, irmãos, Paulo, no terceiro capítulo aqui de Timóteo, ele fala sobre a apostasia às Escrituras. E você vai ver aqui, não é, que o título que a Sociedade Bíblica colocou logo no início do terceiro capítulo é Os Males e as Corrupções dos Últimos Dias. Então, no versículo 2, nós vemos aqui Paulo falando que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, pais ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E a lista continua: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Irmãos, tem uma música da Legião Urbana, chama Geração Coca-Cola, né? E há um verso dessa música que sempre me causa um estado de reflexão, né? Ele vai dizer assim: você verá os seus filhos derrubando reis, fazendo comédia no cinema com as tuas leis. Ou seja, nós estamos vendo uma próxima geração se levantando que carrega esses predicativos. Uma geração que já não considera a Bíblia um livro sagrado. Uma geração que ironiza até mesmo o texto bíblico. Engraçado que ninguém ironiza o Alcorão, né? Nenhum comediante está interessado em ironizar a vida de Maomé, né? Talvez porque eles tenham armas que eles conseguem ver, né? As nossas armas eles não conseguem ver, né? Infelizmente, essa geração está tão cega quanto o servo do profeta, né? De Eliseu. Lembra que o servo chega para Eliseu e diz: olha, os sírios estão aí, né? Eles já cercaram a casa, não tem para onde fugir. E aí o profeta pede a Deus para que se abra os olhos daquele rapaz, e quando os olhos dele são abertos, ele vê as milícias celestiais, e aí ele entende que não havia nada a temer, porque Deus estava no controle. Essa geração, meus irmãos, esses homens terríveis que são apresentados por Paulo, vivem nesse estado de cegueira espiritual, né? Então eles temem os muçulmanos porque há bombas, há armas, há perseguição física, mas porque eles não veem as milícias celestiais, né? Eles continuam a perseguir o evangelho, a ironizar, né, o evangelho, a fazer piada das coisas sagradas, mas nada disso para nós é novo. Tudo isso aqui, meus irmãos, já está claramente descrito nas Escrituras. E aí nós chegamos no último capítulo, que é o capítulo 4, no qual Paulo vai falar sobre 3 coisas importantíssimas aqui, né? Primeiro, ele vai falar sobre o ministério de Timóteo, né? Ele começa a falar sobre a situação daqueles dias, então o que ele deveria fazer diante daquele momento tão difícil, e ele vai se apresentar como alguém que cumpriu esse ministério cabalmente. Vamos agora, então, para o capítulo 4, de 1 a 8. Esse é o nosso texto base. Assim diz a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, eu queria que nós nos detivéssemos, especialmente nesses 2 primeiros versículos agora. Veja, o primeiro versículo começa com um ato de solenidade. Paulo está solenemente incumbindo Timóteo do ministério diante do juízo de Deus e da realidade terrível de apostasia em que ele mora. Meus irmãos, nós podemos dizer que, de certa maneira, nós vivemos não só um período semelhante a Timóteo, como estamos vivendo períodos que estão se intensificando. Então, está ficando pior do que aquele momento de Timóteo. Nós estamos vivendo esse tempo de apostasia. Eu estava voltando agora de Brasília, eu tinha até preparado uma outra aula para vocês. E antes de sair da reunião executiva do Supremo Concílio, né, eu fiquei lá de terça a sexta nessa reunião, e eu me encantei por esse livro, porque eu gosto do autor, e aí você abre o livro, eu comecei a ler ali no portão de embarque, né, faltava 1 hora para embarcar, e o livro me impactou profundamente, eu falei assim, não, eu tenho que não só falar isso para a igreja, mas como para a minha igreja. Então essa aula é uma aula que eu vou dar também lá em Barreto, espero que eles não assistam o vídeo, não é? Para ser novo para eles, não é? Mas o livro começa de uma forma profundamente impactante, né? O Albert Mohler, ele diz que ele nasce ali na região da Flórida, então ele estava muito acostumado, né, a tempestades tropicais, né? Grandes tempestades, vendavais. Mas ele fala que houve um específico que ele se recorda de quando era muito jovem. Houve um grande furacão ali e no dia seguinte ele e o avô saíram para ver o que o furacão fizera. E eles viram um cenário de completa destruição, né? Casas derrubadas, carros virados. E há uma coisa, a frase que mais me impactou no início desse livro, e é o que me levou a falar desse livro para vocês, juntamente com o texto de 2 Timóteo, é que ele diz assim, havia um barco muito grande virado, de ponta cabeça. E ele fala assim, ninguém precisava explicar porque o barco estava daquele jeito. O vendaval explicava tudo. Então, qual é o grande problema que o Albert Mohler diz para nós? Nós estamos vivendo uma revolução, né? E o nome dessa revolução é Revolução Sexual. Ela já começou há 200 anos e agora ela está se intensificando. Ela é uma revolução sem precedentes. E qual é o grande... Por que ela está avançando e por que ela é perigosa? Porque nós temos subestimado esse vendaval, né? O Albert Mohler diz o seguinte, depois daquele vendaval,
ele nunca mais subestimou nenhum outro vendaval. E nós precisamos estar alertas. Por isso, Paulo começa aqui o primeiro versículo dizendo para Timóteo e para nós: conjuro-te, conjuro-te. Eu chamo você como testemunha. E quem são aqueles que estão avalizando, que estão dando autoridade a essa conjuração? Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu estou te conjurando, eu estou te convocando diante de Deus e de Cristo Jesus. Veja, aqui Paulo está colocando o Pai e o Filho no mesmo pé de igualdade, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, em três pessoas. Então, Paulo está colocando a gente numa situação muito séria. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou te convocando, e as testemunhas de que eu estou te convocando são o próprio Deus e Jesus Cristo. E aí ele coloca, meus irmãos, mais um acréscimo aqui, não é? Ele diz: esse Jesus Cristo, não é? Que na manifestação do seu reino haverá de julgar vivos e mortos. Então, aqui, meus irmãos, nós vemos num primeiro plano o agente. Quem está convocando? Paulo. Paulo é o pai na fé de Timóteo. Paulo é um apóstolo de Cristo Jesus. Paulo é alguém que está dando a vida pelo Evangelho. Então, tudo isso dá a Paulo autoridade para conjurar. Quem? Quem está sendo conjurado? Aqui, nesta carta, é Timóteo, mas também somos todos nós. Assim como Timóteo e nós, as testemunhas dessa conjuração são Deus e Cristo. E qual é a base aqui para essa conjuração? O que deve nos dar temor é que Cristo está vindo para julgar. Então, se eu não aceitar essa convocação, se eu subestimar os problemas desse tempo, essa grande revolução que está aparecendo, eu serei julgado por Cristo na sua manifestação. Meus irmãos, essa grande revolução, ela vem de uma maneira muito perigosa, porque ela é uma revolução de ideias. Não tem arma, não tem exército, ninguém quer tomar governo nenhum, né? Mas qual é o perigo da revolução sexual? É que ela redefine a vida, a liberdade, o certo e o errado. Esse é o problema da revolução sexual. Ela está redefinindo coisas. Então, hoje nós vivemos numa sociedade em que você tem que explicar o que você está falando. Então, por exemplo, se você falar casamento para você é uma coisa e para outras pessoas é algo completamente diferente. Casamento para você pode ser algo que envolve homem e mulher, igreja, cerimônia, compromissos, e para outra pessoa é simplesmente juntar as escovas a uma mesma pasta de dente no banheiro. Tem muita gente que celebra o casamento assim. Você hoje está redefinindo sexualidade. E há uma grande confusão. Há pessoas que não... Nós vivemos numa geração que não sabe mais se é homem ou mulher. Há pessoas que têm uma sexualidade fluida. Ou seja, uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra. Antigamente a gente chamava isso de sem vergonhice. Hoje a gente fala sobre educação de gênero. Né? Então, irmãos, há uma redefinição desses elementos. Há uma redefinição de liberdade. E é muito interessante, né?
Porque no momento em que as pessoas clamam mais por liberdade, é o momento em que há mais censura. Então, por exemplo, eu, sabendo que estou sendo gravado, eu me policio em algumas coisas que eu vou dizer. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma censura. Qualquer momento alguém pode fazer um corte de uma fala sua, completamente fora do contexto, colocar um título emblemático e você pode ser cancelado. Não é só cancelado na internet, você pode ser cancelado em todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, esse é o momento que nós estamos vivendo. Um momento de grande redefinição. Este momento, irmãos, ele é muito sério, né? Porque ele coloca em jogo tudo aquilo que foi construído. Você pode falar assim para mim, pastor, a igreja já passou por momentos terríveis no passado. Por exemplo, Paulo está conjurando Timóteo no momento em que Nero persegue os cristãos, em que Nero coloca cristãos para iluminar com seus corpos a Via Ápia. Crucificava cristãos, colocava piche sobre eles e os incendiava à noite, para que eles fossem luminosos na Via Ápia de Roma. Nós vamos ver cristãos sendo jogados às feras. Nós vemos, na época da Reforma, a igreja perseguindo duramente os reformadores. Mas eu quero dizer para você que a revolução sexual, ela é a mais terrível perseguição e aquela que prepara a vinda do anticristo. Porque a revolução sexual, ela tem duas características que as outras perseguições não tiveram. Primeiro, não há meio termo. Ou você pertence, ou você aderiu a essa revolução, ou você não aderiu, você é contra ela. Ou você fala a linguagem do mundo, ou você fala a linguagem do evangelho. Não há um meio termo. Não há pessoas em dúvida. Nós estamos vivendo num mundo completamente polarizado, em que é 8 ou 80. E essa revolução, ela tem outro problema. Ela é veloz. Ela é veloz. Por exemplo, há 20 anos, quem falaria de banheiros para não binários? Há 20 anos, nós ainda estávamos pensando em beijo gay na televisão. Hoje isso já é uma realidade consolidada. Há 20 anos nós estávamos falando sobre a união estável de pessoas do mesmo sexo. Muitas pautas de eleição foram colocadas nesse sentido, especialmente na ala esquerda. Hoje nós já vivemos uma realidade de famílias de pessoas constituídas do mesmo sexo. Então, você está percebendo a rapidez. E uma grande questão que eu quero deixar para você nesse início de conversa é que você entende que os seus filhos vão formar famílias, vão ter dificuldade para formar a família da onde eles vieram. Esse é o problema, irmãos. E isso não tem precedentes na história. E é por isso que a revolução sexual é tão grave. Uma geração não vai conseguir reconhecer a anterior. Quando você olha, nós, que nascemos até o final do século XX, início do século XXI, nós olhávamos para o passado e nós víamos um modelo de família sendo repetido por nossos pais, por nossos avós, por nossos bisavós e assim por diante. Durante milênios foi assim. Os nossos netos, filhos, netos, vão olhar para nós e não vão conseguir reconhecer completamente esse modelo, porque eles vão estar vivendo um modelo completamente diferente.
E para eles viverem esse paradigma que nós vivemos, eles vão ter muito mais dificuldade. Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento em que você vai ter que explicar que você é heterossexual. Eu desconfio que muitas pessoas que se dizem bissexuais, na verdade são héteros, mas têm vergonha de falar isso. Então fala, não, eu sou bissexual. Na verdade é hétero. Mas se ele falar que é isso, corre o risco de alguém falar que, então você vai ser cancelado. Você está entendendo essa movimentação? Então, essa conjuração aqui é para nós, irmãos. É para nós. E essa conjuração é feita diante de Jesus, não é, que virá nos julgar. E aí, Paulo vai para o versículo 2 com uma série de ordens. Ordens. E quais são essas ordens? Prega, insiste, repreende, corrige, exorta. São 5 ordens que ele dá aqui no versículo 2. Vamos lá. Prega a palavra. Irmãos, isso parece algo, não é? Desnecessário de se falar. Há outra coisa que pode ser pregada, a não ser a palavra? Pois bem, meus irmãos, a Bíblia é mestra em falar aquilo que parece óbvio, mas não é. Cada vez mais você tem visto pessoas que não pregam a palavra, que distorcem a palavra, que pregam outro evangelho. Paulo vai falar exatamente isso para os Gálatas. Os Gálatas estavam recebendo um outro evangelho, uma outra pregação. E Paulo vai dizer lá em Gálatas 1:8 o quê? Se nós, ou um anjo descer do céu e oferecer a vocês um evangelho que vá além desse, que esse anjo ou nós sejam anátema, malditos. Então, há uma outra palavra sendo pregada. E isso não é de agora, meus irmãos. Eu vou falar para você que o primeiro momento em que isso aconteceu na história é em Gênesis capítulo 3. Quem está pregando um outro evangelho, uma outra palavra? A própria serpente, o diabo. E qual é a pregação da serpente? A pregação da serpente é a seguinte: você pode desobedecer a Deus e viver. Você pode desobedecer a Deus e ser feliz. Inclusive, quanto mais você desobedecer a Deus, mais você vai ser feliz, mais você vai ser dono do seu nariz. O que a serpente prometeu para Eva? No dia em que você comer desse fruto, você vai ter os seus olhos abertos e você vai ser igual a Deus. Então, meus irmãos, é isso, essa pregação da serpente, ela saiu de Gênesis 3 e ela vem sendo reconfigurada, repaginada a cada século até chegar a nós. E essa pregação hoje, ela está na revolução sexual. Você pode se casar com mais de uma pessoa, você pode se envolver da maneira que você quiser. Você, inclusive, pode ser um animal, se você quiser. Você pode ser tudo o que você quiser. Não se importe com aquilo que Deus fez. Por quê? Porque quanto mais você desobedecer a Deus, mais você vai ser o seu Deus. E aí eu cito uma outra música. Os irmãos perceberam que eu gosto de música. Que é uma música da Rita Lee, cantada pelo Ney Matogrosso, quando ele diz assim, ele fala assim, louco é quem me diz e não é feliz, né? Ele vai falar assim, que eu juro que é melhor não ser o normal, né? E aí ele continua o verso dizendo que a coisa mais sublime é quando você é o seu próprio Deus, né? Essa música vai dizer isso. O que é o ápice do homem? É quando você é o seu próprio Deus. Essa música nada mais é, não é, do que a canção que a serpente contou para Eva. Você é o seu próprio Deus. Então você pode ser mais bonito que Alain Delon, você pode voar,
Você pode fazer o que você quiser, porque você é o seu próprio Deus. E nós vimos na sequência de Gênesis 3 que o diabo, ele promete coisas que ele nunca vai dar. O diabo é um ótimo marqueteiro, mas um péssimo cumpridor de promessas. Só Deus cumpre cabalmente suas promessas. Então, prega a palavra. Insta. O que é instar? Instar é insistir. Insistir. Ou seja, não basta eu pregar a palavra, eu preciso insistir nessa pregação. E é esse o problema. As pessoas não querem mais que nós preguemos a palavra, porque pregar a palavra hoje vai ser um crime. Vai ser um crime. E isso já está sendo viabilizado. E insistir nesse crime vai ser algo terrível para a sociedade. Então você está sendo gradativamente desincentivado a pregar a palavra. Então, não insista nisso. É isso que o mundo está dizendo para você. E a Bíblia diz, pregue a palavra e insista. Por quê, meus irmãos? Porque em diversos momentos as pessoas vão recusar a sua palavra. Vão recusar a sua pregação. Elas vão jogar fora o seu panfleto evangelístico. Elas vão pegar com nojo o seu panfleto evangelístico. Né? E qual é a nossa reação? Nós somos soldados que estamos servindo aquele que nos arregimentou. Então nós vamos insistir. Né? Terceira ordem, prega a palavra, insista. Né? E veja, prega a palavra, insista. E veja o insistir aqui. Quer seja oportuno, quer não. Algumas traduções virá em tempo ou fora de tempo. Talvez eu seja capaz de insistir na pregação da palavra quando as circunstâncias são favoráveis. Né? Eu lembro o reverendo Jorge Canelhas, que foi meu professor, também pastor, já falecido, né? Infelizmente. Ele dizia uma coisa fantástica para nós nas aulas de homilética. Ele dizia o seguinte, olha, nem sempre você vai pregar para Cornélio. Lembra de Cornélio? Lá em Atos capítulo 10, Cornélio manda chamar Pedro. Pedro estava em Jope, né? Aí Cornélio manda chamar Pedro. Aí Pedro vem de Jope, né? E só porque ele teve a visão do lençol, né? Senão ele não iria entrar na casa de um oficial romano. Ele vem de Jope. Cornélio se ajoelha diante de Pedro. Pedro tem que exortar Cornélio a não fazer aquilo. Cornélio estava pronto para se converter. Deus já tinha feito todo o trabalho ali, estava tudo pronto. Era só Pedro abrir a boca e Cornélio falar assim, eu aceito, quero. Né? Tanto que ele e a casa dele foram batizados naquele dia. Tem horas que você vai pregar para Cornélio. E isso é pregar em tempo. De forma oportuna. Pregar na igreja é de uma forma oportuna. Mas vai ter momentos em que você vai pregar de forma inoportuna. Com uma assembleia que talvez te apedreje, como os ouvintes de Listra. Se você pegar Paulo e Barnabé em Listra, você verá que ali as pessoas estavam muito ávidas a aceitar Paulo e Barnabé, enquanto achavam que eles eram deuses. E se eles... Eu sempre penso que alguns pastores hoje, né, especialmente esses pastores midiáticos, né, eles endossariam isso mesmo. Falam, não, mas agora que vocês perceberam que nós somos deuses, né? Eu acho que alguns pastores colocariam mais lenha nessa fogueira, né? Paulo e Barnabé vão dizer, não, nós não somos deuses. E quando eles viram que eles serviam um único Deus vivo e verdadeiro, eles o apedrejaram. Então, irmãos, o mundo
odiará você na medida em que o mundo vir Cristo na sua vida. Isso é uma realidade indiscutível. Então, você vai pregar oportunamente na casa de Cornélio, mas você tem que insistir pregando em Listra. E você quer ver um exemplo disso? Paulo é apedrejado em Listra, colocado na porta da cidade como morto. E o que Paulo faz? Quando ele sai do desmaio lá, fala, puxa, né? Eu imagino Paulo levando e falando assim, meu Deus do céu, eu levei tanta pedrada. Barnabé, você está bem? Né? O que você faria no lugar de Paulo? Vamos embora daqui. Vamos bater o sapato nessa cidade, porque eles não merecem o evangelho, apedrejaram a gente. Não. Paulo e Barnabé voltam à cidade para pregar o evangelho. A mensagem era mais importante que eles. Isso é pregar de forma inoportuna. E isso é insistir na pregação da palavra. Você está entendendo isso? É uma coisa muito séria. Por exemplo, ontem eu estava num casamento e as minhas filhas, elas ficam meio como espiãs nesses momentos em que nós estamos fora da igreja, né, e você está pregando, porque a audiência de um casamento é muito diferente da igreja. Ali nem todo mundo é crente, ali nem todo mundo comunga das mesmas convicções que você, então elas ficam ali meio que me dando um feedback posterior do que as pessoas ouviram do sermão. E aí a Gabriele disse assim, pai, olha, tinha um casal do lado que não concordou com nada que o senhor disse. Quando o senhor falou de submissão feminina, a mulher ficou muito brava. Ela fechou a cara e ficou brava. Mas do outro lado, tinha um casal que concordou com tudo. Falei, essa é a pregação do evangelho. Essa é a pregação do evangelho. Você pega o texto que nós começamos a devocional hoje. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O crente vai se alegrar. O ímpio vai falar, Deus me livre. Não quero. Não quero ir à casa do Senhor. Então, veja, insista na pregação do evangelho. Não é? E aí vem a terceira ordem. Corrige. E aí é o problema. Essas últimas ordens são severas para nós. Não é? Por quê? Corrige, repreende, e a gente não quer fazer isso. Exorta. Porque quando você vai lá para o capítulo 3, versículo 16, você vê que essas são as próprias obrigações, né? Os próprios encargos da palavra de Deus, né? Paulo vai dizer que a palavra de Deus, ela é inspirada, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, se eu prego a palavra e eu insisto em pregar a palavra, se eu não exortar e repreender e corrigir, eu não estou pregando a palavra. Eu estou pregando aquele evangelho, uma expressão que é bem do século XX, né? Aquele evangelho chapa branca, né? Aquele evangelho politicamente correto. É o que você ouve em muitos lugares hoje. Pessoas que pregam o evangelho politicamente correto. E o que é o evangelho politicamente correto? É aquele que não corrige, né? É aquele que não exorta, é aquele que não repreende. Tanto é que você tem percebido que a disciplina é uma marca da igreja que tem caído em desuso. Algumas igrejas vão ficar muito assustadas com a disciplina eclesiástica. Mas o que é isso? Não, isso é uma afronta. Eu não aceito isso, né? Mas, veja, compare o versículo 2 com o versículo 16, né? Então, ao ensinar, a palavra de Deus, ela ensina você. Isso aqui é classe de catecúmenos. Você foi ensinado sobre as bases da fé, não é verdade? Beleza. Aí, você, por ser pecador, você e eu somos pecadores, nós vamos descumprir esse ensino, ok?
essa Bíblia que nos ensinou, como uma boa professora, tem que fazer o quê? Ela tem que me repreender. Opa, você está errado. E é isso que o sermão faz. O sermão me repreende. E o sermão, meus irmãos, quando ele me repreende, ele é profilático. Por quê? Porque ele vai me ajudando a evitar pecados que eu talvez estivesse caindo. É a repreensão, é o evangelho que repreende. Porque ou eu errei, ou eu estou prestes a errar. Né? A Bíblia às vezes funciona igual aquela mãe antiga, que já batia antes de você fazer a arte. Né? Aquela mãe que batia no irmão, já batia no outro, assim, porque você também estava pensando em fazer. Né? Minha mãe era um pouco assim, já fala, vou disciplinar os dois, porque se um fez, o outro estava pensando em fazer também. Né? Então ela repreende, mas ela não fica só na repreensão. A Bíblia não é um livro só de repreensões, a Bíblia é um livro de correções. É como uma professora ou um professor que vê você fazer a coisa errada, fala, olha, está errado, coloca lá um X vermelho e depois senta ao seu lado e diz, olha, você errou nisso, e é assim que se faz. E isso é educar para a justiça, irmãos. Quando o sermão, a pregação, não atende essa expectativa, o homem, ele não consegue ser completo, nem completamente habilitado a toda boa obra. E aqui eu estou traduzindo perfeito por completo, porque é uma possibilidade de tradução. A ideia de perfeição do mundo hebraico é muito mais de completude do que de estética. Então, meus irmãos, o que Paulo está falando para nós? Se você não repreender, não corrigir, não exortar, as pessoas que estão ouvindo, elas não vão ser perfeitas, completas, ou seja, o pecado vai continuar prosperando na vida delas, e elas não vão conseguir fazer boas obras. E aí você entende porque o Brasil cresceu em número de evangélicos, mas não cresceu em moralidade. Não cresceu em vida de santidade. Por quê? Porque o crescimento de muitas igrejas evangélicas hoje no Brasil se dá com um evangelho politicamente correto, que não repreende, que não exorta, que não corrige. Então veja, é isso que Paulo está dizendo para nós. E através desse versículo você faz uma radiografia, não é? Daquilo que nós estamos vivendo enquanto país, enquanto nação. Não é? E aí você vai perceber, irmãos, que a questão aqui é muito interessante, que Paulo, ele vai dizer, olha, você deve exercer esse ministério. Só que eu entendo que pregar a palavra de uma forma que insistente e exortativa exige duas coisas. Longanimidade. O que é longanimidade? Bondade. Bondade. Você pode falar coisas duras de uma maneira suave. John Wesley dizia que uma gota de mel atrai mais formigas do que um barril de vinagre. Às vezes o problema não é no que nós dissemos, mas na maneira como nós falamos. Porque se as pessoas não estão entendendo o Evangelho, o impacto do Evangelho, para o bem ou para o mal, o problema não está no Evangelho. O problema está em nós que estamos comunicando mal o Evangelho. Então, você pregou a palavra, você insistiu, você fez do jeitinho que mandou. A pessoa disse, não aceito isso. Uma vez eu fui fazer uma visita a uma pessoa, já bem idosa, insistimos na conversão daquela pessoa, falando se ela queria fazer pública a profissão de fé, isso faz de algum tempo. Ela disse, não quero. A dureza do coração, meus irmãos, é terrível. É terrível. Mas, se a pessoa disse, eu não quero, isso é eleição de Deus, não é problema seu.
Se a pessoa disse sim, eu quero, também não é mérito seu, é eleição de Deus, é graça de Deus. O problema é quando a pessoa ela não consegue chegar nem ao sim nem ao não. Ela fica sempre em cima do muro. Aí o problema é seu. Ou porque você não está agindo com bondade, ou porque você não está agindo com doutrina. Meus irmãos, nós temos que pregar a sã doutrina. E aí Paulo, ele começa a falar o porquê o Timóteo tinha que agir assim. Veja, versículo 3 e 4. Aqui nós temos toda a apostasia com a qual tanto Timóteo quanto nós temos que lidar. Veja, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você percebe aqui que há uma sequência, uma progressão. Rejeita, substitui, desvia, se ilude. Está vendo essa progressão? Primeiro ponto, rejeita. Rejeita o quê? Rejeita a sã doutrina. E da onde vem a sã doutrina? Da onde vem a teologia boa? Da fiel pregação da palavra. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo secularizado. O que é viver em um mundo secularizado? Não se iluda achando que viver no mundo secularizado é o mundo que rejeita Deus. Porque nesse mundo secularizado é o mundo que as pessoas mais necessitam de espiritualidade, mas elas não querem um Deus bíblico. Você vai num shopping, você encontra lojas. Estava passando num shopping agora, sexta-feira, quando cheguei de Brasília. O casal, o presbítero e a esposa foram me pegar no aeroporto. E aí fomos jantar num shopping. Chegamos lá, passeando pelas ruas do shopping. Tinha um stand lá, uma loja climatizada, né? Onde havia vários tipos de deuses. Né? Havia, de um lado, santos católicos romanos, orixás, cristais. É um mercado da espiritualidade. Você vai lá e fala, vou pegar Santa Bárbara e Ansan, porque já fica os dois, né? Já é sinônimo. Né? Aí você lembra lá do pagador de promessas do Dias Gomes, né? Que ele faz a promessa para Iansã, mas quer pagar na igreja de Santa Bárbara, né? Então, as pessoas têm necessidade de espiritualidade. As pessoas querem viver espiritualidade. Você tem cursos sobre isso, meditação, coaches que falam sobre isso. Então as pessoas não estão rejeitando Deus. Se elas rejeitassem Deus, não teria uma loja como essa num shopping. O que as pessoas estão rejeitando é um Deus pessoal e todo-poderoso. É isso que é secularizar. A secularização, ela rejeita. Quando você fala assim, olha, o meu Deus é o único Senhor. Quando você diz, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. As pessoas dizem, não. Você tem o seu Deus e eu tenho o meu Deus. E pasmem, isso acontece até em redutos evangélicos. O Cristo que você está pregando não é o meu Cristo. Uai, estão lendo Bíblia diferente? Você está entendendo? Então, irmãos, as pessoas não aceitam um Deus todo-poderoso, Deus único, nem um Deus pessoal que diz, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não é desse jeito. Elas querem um Deus que não interfira na sua vida. Elas querem um Deus que não dê regras a você. Se você pregar um Deus que não dê regras e que seja passível a outros deuses, as pessoas estão tranquilamente vão te ouvir. E, meus irmãos, infelizmente, algumas pessoas, algumas igrejas tidas por evangélicas têm pregado esse tipo de teologia ruim.
Para quê? Porque elas amam mais os homens do que a Deus. Elas querem encher as suas cadeiras. Querem engordar os seus dízimos. Então, eu vou pregar o Deus que as pessoas quiserem ouvir. Eu não vou repreender, eu não vou exortar, eu não vou corrigir. Eu não estou nem aí se essas pessoas vão ser perfeitas e habilitadas a boa obra. Eu quero saber do meu problema. Lembre-se, um ministro do Evangelho que age assim, ele também rejeitou a sã doutrina. Também rejeitou a sã doutrina. Lembre-se que Demas, você se lembra do Demas, ele aparece em poucos versículos, mas diz assim: Demas amou o presente século e me deixou. Será que não tem muito Demas na igreja hoje? Tem até Demas demais. Né? Demas demais. Então o mundo secularizado, irmãos, ele não aceita um Deus pessoal e soberano. Quando você olha a história, você percebe isso. Há 200 anos, você não poderia não considerar Deus. Todas as explicações de mundo consideravam Deus. Eu vou explicar para você. Vamos pegar um cientista remoto, né, de muitos séculos atrás. Vamos pegar Isaac Newton, o pai da física moderna. Alguém vai contestar a inteligência de Isaac Newton? Não. Isaac Newton vai dizer o seguinte, que o maior livro que ele havia escrito foi o comentário do profeta Daniel. E ninguém refutou Isaac Newton. Ninguém disse, você está errado. Quando Charles Darwin apresentou a sua grande obra, não é, da origem da vida, Charles Darwin foi questionado pela Academia Britânica. Ele foi rejeitado pela Academia Britânica. Por quê? Porque as pessoas tinham como Deus como paradigma. E aquilo que Darwin apresentava, uma evolução, ela ofendia esse paradigma, essa verdade absoluta. Então, há muitos anos, não era possível pensar na vida, pensar na história, sem colocar Deus no meio. Com o tempo, Deus vai sendo tirado, até que ele se torna relativo. Você pode considerar Deus ou não. Isso começa no século XIX, especialmente com os romantistas, os autores românticos, né? Eles começam a questionar a moralidade cristã. Começam a dizer que a moralidade cristã era ruim, era nociva. E aí você vai ver nessa linha teóricos como Freud. Ali, entre o século XIX e o século XX, que vão dizer a moralidade cristã, ela é a origem de todas as neuroses do homem. Então nós temos que erradicar a moral cristã. Nesse momento, você ainda poderia ser cristão ou não. Nós hoje vivemos um período em que falar que você é cristão é dizer que você é ignorante, fundamentalista, né? Ante tudo aquilo que é bom, fascista. As pessoas estão colocando cada vez mais rótulos negativos àquele que se diz cristão. Então, esse é o mundo secularizado que nós estamos vivendo. E aí, meus irmãos, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito séria. Nesse mundo secularizado, em que a palavra cada vez mais começa a ser cerceada, perseguida, evitada, rejeitada, nós temos problemas, né? Vários problemas. Você já percebeu que as famílias têm diminuído? Vou dar um exemplo para você. Eu sou da década de 80. Então, quando eu era criança, qual era a minha lembrança de domingo? Domingo, a gente ia na casa do avô, todos os tios iam e tinha um grande almoço. Não era assim?
Hoje tem parente que você não encontra nem mais no velório. As famílias estão sendo fragmentadas. Você hoje só tem um núcleo familiar. Às vezes é o pai, a mãe, os irmãos. Olhe lá os irmãos. Sabe qual é o problema, irmãos? Naquela época que você tinha uma família grande e todo mundo era família, se você fizesse algo de errado, você tinha vergonha da sua família. O que eu vou falar para meu tio? O que eu vou falar para meus primos? Além do pai e da mãe, né? Então, você não tem mais grandes famílias. Segundo, nós vivemos num mundo cada vez mais urbanizado, onde você pode viver em completo anonimato. E isso tem se acentuado com a internet, onde você pode ser uma outra pessoa completamente de você através de um avatar nas redes sociais. E isso, meus irmãos, tem sido agravado com as tecnologias, tanto biológicas quanto acadêmicas. As tecnologias biológicas, elas desenvolveram tanto anticoncepcionais que permitem sexo sem filhos, quanto métodos de reprodução que permitem filhos sem sexo. Então quer dizer que nós devemos ser contra essas coisas? Não, meus irmãos. Alguns remédios contraceptivos são usados para tratamento de doenças. E são importantes, né? Para regular o ciclo menstrual, para tratamento de algumas doenças, especialmente da mulher. Mas o mundo que nós vivemos é ávido para pegar coisas boas e fazer com que elas fiquem ruins. Vou dar um exemplo para você. Radioatividade é ruim? Depende de onde ela está. Você precisa de um tratamento de rádio, né? Ela é ótima. Você quebrou um rosto e precisa fazer um raio-x para ver é ótima. Mas uma bomba atômica é horrível, né? Então, irmãos, a questão não está no método contraceptivo ou necessariamente nos avanços da engenharia genética, mas na maneira como eles têm sido usados. Então, o método contraceptivo, ele fortalece a revolução sexual, porque ninguém ia entrar na revolução sexual se pudesse ter um filho a cada instante. Mas agora eu posso evitar. Né? Eu lembro de um colega que trabalhava na farmácia, e aí ele disse, havia uma grande festa na cidade que nós morávamos, né? E ele falou que no final de uma dessas grandes festas, ele estava na farmácia, a moça foi lá, ela e o rapaz, ela falou se eu queria uma pílula do dia seguinte. Aí ele deu para ela ingeriu ali na farmácia mesmo, pegou a caixinha do negócio e falou assim, como é seu nome e telefone mesmo? Então ela tinha saído com o rapaz, feito tudo o que tinha feito, inclusive precisando de uma pílula do dia seguinte, e ela não sabia nem o nome, nem o telefone dele. Isso é revolução sexual, irmãos. Certo? A revolução sexual ela permite também filhos sem sexo. Então pessoas querem trabalhar até uma idade em que é inviável mais ovular. Então eu vou congelar os meus óvulos e vou ter filhos só quando eu estiver no ápice da minha carreira. Isso é revolução sexual. As famílias estão se perdendo, nós vivemos em completo anonimato e nós podemos reproduzir sem um parceiro, sem uma relação, sem uma família, porque tudo isso é desnecessário. E as leis colaboram a todo momento para isso. Meus irmãos, lembra como era divorciar na primeira metade do século XX? Tem um filme fantástico do Mazzaropi chamado Mazzaropi contra o Capeta. Quando a gente fala de Mazzaropi, a gente está falando de filmes da primeira metade do século XX. E qual era a grande temática desse filme do Mazzaropi? Né? Que, meus irmãos, se Mazzaropi tivesse nascido na Europa ou nos Estados Unidos, ele seria Chaplin. Ele seria Chaplin. Mas ele teve a infelicidade de nascer no Brasil.
Então, com toda a genialidade dele, ele virou só um ícone, né? Jeca, tal, né? Imagina, né? Se os ingleses, se os americanos tratam Chaplin como apenas um estereótipo, uma caricatura. Não, né? Inclusive deram até um Oscar pelo mérito no final da vida dele. Mazzaropi, no máximo, tem um museu lá em Taubaté. Irmãos, nesse filme, a temática é o divórcio. O divórcio estava começando a ser vinculado no Brasil. E ele ainda era o desquite. Ele separava corpos e bens, mas inviabilizava novos casamentos. O divórcio, no começo, ele era muito difícil, demorado, extenuante. O divórcio é assim hoje. O divórcio ele é rápido, né? As pessoas já se casam pensando em se divorciar, né? Então, meus irmãos, veja, tudo isso é a rejeição à sã doutrina. E quando você rejeita a sã doutrina, você automaticamente substitui quem a prega. Então, se eu rejeitei a sã doutrina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora ter pastores que falam segundo as suas próprias cobiças. Porque se eu tiver um pastor que fala da sã doutrina, eu vou sentir coceira nos ouvidos. Aqui é uma metáfora, né? Sentir coceira nos ouvidos. Alguém está pregando o evangelho, exortando, corrigindo, repreendendo. Ah, não, eu não gosto desse tipo de pregação. Eu quero um outro. Eu quero um outro que fale aquilo que eu quero ouvir. E aí, ao substituir o pastor, o que acontece? Acontece o desvio. Veja. Então, rejeitarão, não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres, substitui, como que sentindo coceira dos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles vão se desviar para onde? Para as fábulas. Então eu vou acreditar no Freud, eu vou acreditar que o sexo é uma construção, que eu posso ser aquilo que eu quiser, que todo mundo é livre, que nós podemos viver num mundo melhor, basta que nós queiramos, né? É como diz aquela música, depende de nós. Que o palhaço seja engraçado, que o circo seja armado, tudo depende de você. Isso é uma grande ilusão, irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí eu termino o texto aqui, irmãos. Tu, porém, e aqui Paulo começa a terminar o texto, ele diz o seguinte, Timóteo, você, diante desse cenário, você precisa ser sóbrio. E aqui Paulo usa uma outra metáfora, a metáfora da sobriedade. Por quê, irmãos? Porque é o seguinte, essas doutrinas, elas podem ter o papel de me entorpecer. Essas doutrinas, meus irmãos, que arbitram a revolução sexual, elas são divulgadas com tanta habilidade e com tanta persuasão que até os mais fiéis e piedosos crentes podem dar ouvidos a elas. Eles podem se levar por elas. Então Paulo diz, seja sóbrio em todas essas coisas. Ao ser sóbrio, ou seja, ao defender a sã doutrina, você passará por aflições. Não desista. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra o seu ministério. Por quê? Porque aí Paulo diz o seguinte, porque eu estou indo embora. Por que Paulo está tão interessado em dizer, Timóteo, eu te conjuro, seja sóbrio, não desista, porque eu estou sendo oferecido em libação. O meu tempo aqui está terminando, Timóteo. Mas lembra, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Que você faça o mesmo. E eu vou receber a coroa do juiz. E se você fizer o mesmo, esse mesmo juiz que vai te julgar, vai lhe dar a mesma coroa. Essa é a mensagem de Paulo. Ser fiel para receber a coroa da justiça. Certo? Então, irmãos, eu novamente recomendo esse livro, né? Não podemos nos calar da cultura cristã, para que você
Eu dei aqui apenas um pequeno resumo, né? Um resumo vergonhoso dos 2 primeiros capítulos, mas para que você possa adquirir esse livro e lê-lo por si, e você vai ser edificado.